A minha residência dependia desse bolo. 4 sabores, uma torta só. Será que a gente consegue? Um dos maiores desafios que eu já tive na cozinha. Fala galera, aqui é o Dr. Chef Arthur e hoje eu vim trazer para vocês o meu primeiro vídeo aqui montando algumas coisas muito boas. Tem um grande desafio, a gente vai ter que fazer uma torta para agradar 4 pessoas ao mesmo tempo. Será que a gente consegue? Vai ter o desafio de fazer umas tortas que é para os aniversários das minhas chefes da residência. Como vocês sabem já, eu sou além de chefe de cozinha, eu sou médico e estou fazendo residência em oftalmologia. E as minhas chefes estão de aniversário quase todas juntas. E eu também. Então nós vamos fazer uma festa todos juntos e eu vou ter que fazer um desafio de conseguir fazer uma torta que agrade todo mundo. Então nessa torta aqui a gente vai ter que fazer agradar as minhas chefes da oftalmopediatria e minhas chefes lá da oculoplástica. Será que a gente consegue? Agora, como vocês podem ver, o nosso mise en place já está todo pronto aqui. A gente fez alguns preparados. Aqui a gente tem suspiros, aqui o nosso pão de ló. Aqui do lado a gente começa a fase de agradar as pessoas. Uma chefe minha pediu que o recheio tivesse nozes, a outra pediu morango com suspiros, a outra pediu chocolate e leite ninho. O meu sabor, eu decidi fazer de caramelo salgado misturado com um pouco de chocolate dark e por cima eu vou botar uma chantillyzinha para dar uma quebrada no doce. E esse é o nosso desafio. Então galera, a gente vai começar a nossa gravação. A gente já tem aqui a nossa forminha em que a gente vai fazer, vai ser mais ou menos desse tamanho aqui. E obviamente, para começar uma torta, a gente tem que começar com a base, em que eu fiz já um pão de ló bem fofinho. Para quem quer saber como é que eu fiz esse pão de ló, ele é basicamente ovo, açúcar e farinha e mais nada. Para uma forma que saiu mais ou menos desse tamanho aqui, foram 4 ovos, mais ou menos, 350 gramas de açúcar e 300 gramas de farinha. Essas bordinhas estão assim porque eu usei silpar para poder não ficar tudo colado. O que eu uso agora aqui, ó? Essa mistura aqui é a mistura que eu faço para molhar a nossa torta. A nossa torta ela vai ser molhada com essa mistura que nada mais é do que açúcar, água e baunilha. É para ser uma misturinha neutra, que não interfira no sabor, mas deixe molhadinho. Então basta pincelar uma quantidade por cima, assim, ó. Ninguém merece torta seca. Então a gente faz essa camada aqui. Não precisa economizar muito, mas também não dá para ser demais. Nossos recheios eles são já mais molhadinhos, né? A gente tem que caprichar bem nas bordinhas aqui, que são as bordinhas que são as partes que mais secam. Então essas partes não podem ficar esquecidas nunca. Feita essa primeira parte, a gente vai ter que dividir a nossa torta em que eu quero fazer 4 tipos diferentes. A gente vai ter que dividir ela mais ou menos. Eu vou usar aqui um pouquinho de nata que eu tenho para fazer uma divisão. Então eu quero fazer ela 4 retângulos, vai ser 4 mini tortas basicamente. Mas agora eu tenho uma divisória. 1, 2, 3, 4. Uma das minhas chefes pediu para que o resultado e o recheio fosse de suspiro com morangos. Então é isso que nós vamos fazer. Então aqui para esse nosso primeiro quarto, eu tenho uma geleia de morango, que eu também que fiz. Basicamente é morango cortado de forma rústica, água, um pouco de vinagre de álcool e reduzir. E açúcar, obviamente, né? Vai reduzindo. Essa parte aqui eu vou botar um pouquinho embaixo assim de base, só para dar aquela liga na porção inferior da torta. Porque isso aqui a gente vai botar um pouquinho por cima do suspiro também. Esse é o suspiro, veja só, o suspiro eu fiz ele, bati um merengue, né? Merengue que é açúcar e clara, basicamente, até levantar a ponto de ficar de pezinho. E aí botei pra assar a 100 graus por 1 hora, veja só, escute esse cheiro. Viu? E aí fica um pouco pegajoso a parte de cima, mas a parte de baixo é assim mesmo. Então, ó, deu mais ou menos exatamente quanto eu programei de tamanho para nossa primeira parte. E aí que vem a parte legal do nosso recheio, que é caprichar com essa geleia por cima aqui do nosso suspiro, que vai dar aquele gosto maravilhoso que a doutora Vanessa quer. Então, os moranguinhos in natura, porque dessa forma, por muito tempo, ele solta muito líquido e amolece tudo que a gente vai fazer. Fazendo nesse período aqui, com essa antecipação, a gente garante que a gente vai ter um resultado adequado. Então tá aí a primeira camada da primeira pessoa. Para a nossa segunda camada, agora eu vou fazer a da doutora Sara, que me pediu de leite ninho e com chocolate. Então essa camada de baixo vai ser com leite ninho. Vou ocupar esse espaço aqui do nosso quarto e vamos começar. Como vocês podem ver, eu fiz uma textura que fosse cremosa o suficiente e que fosse bem sustentuda mesmo. Eu quero que a torta seja alta e com bastante recheio, porque como são 4 recheios numa torta só, se a gente fizer pouco recheio, ninguém consegue comer. Dessa forma a gente vai fazer umas fatias mais finas para cada um e aí todo mundo lá do hospital consegue provar. Então essa é a primeira camada, bem generosa do nosso querido doce de leite ninho. Então tá feito o nosso recheio de leite ninho. O próximo que a gente vai fazer agora é a doutora Cassiana, que é o de nozes. Esse recheio de nozes basicamente é um beijinho, né, branquinho, só que em vez de coco eu usei um monte de nozes. Com essas nozes aqui a gente já vai fazendo o nosso recheiozão. Como vocês podem ver, eu caprichei na nozes, porque a gente não quer um cheiro de nozes, a gente quer uma torta que tenha gosto de nozes. Para ter gosto de nozes, tem que ter um monte de nozes. Então, basicamente, é só isso. Essa porção aqui é a mais fácil de fazer.
Por que que eu tô escolhendo essa ordem aqui, ó? Porque eu acho que se quem pegar o pedaço aqui que tenha um pouco de suspiro com o beijinho, não vai interferir tanto no sabor, assim como um pouquinho de beijinho, de leitinho, misturado com o nosso de nozes, também não vai interferir tanto. E isso é muito bom. Acaba que não vai ficar tão forte, tão cansativo para quem come. Último, mas não menos importante, é a minha porção, em que eu decidi que eu queria caramelo salgado. Eu fiz um caramelo salgado que vai... basicamente eu fiz um caramelo, né? E fui botando leite condensado e manteiga. E eu quero que essa primeira camada aqui, ela seja fininha de quantidade de caramelo, porque o caramelo é forte. E eu não quero que ele roube todo o sabor da torta nesse canto. Eu quero misturar ele com um pouco da porção de chocolate também, que é feito com basicamente uma ganache de chocolate dark, em que eu fiz com leite condensado. Como vocês podem ver, não é pouco chocolate que eu usei. Então tá aí, nossa primeira camada. Veja só. Bonito, né? 4 tortas numa só, praticamente. Agora vamos para a nossa próxima camada. Vamos repetir o mesmo processo. A gente já dá aquela verificada na altura. A altura desse aqui pode ficar assim melhor. Primeiro passo, então, molhar nosso bolo. Lembrar de molhar bem as nossas bordas. E vamos repetir. Primeira camadinha aqui de morango. Lá vai o nosso suspiro. Aqui vai o nosso doce de morango. Nossos moranguinhos. Essa parte de morango com suspiro é uma parte que o ideal seria se eu fizesse amanhã de manhã para amanhã de meio-dia, né? Mas como isso não é viável, a gente vai ter que correr o risco mesmo que o suspiro fique menos crocante. Isso é um dos problemas dessa torta. Quando a gente faz de morango com suspiro, que ela sempre vai amolecer um pouco a parte de cima. Mas isso faz parte, né? Pediu com o leitinho. Mas nesse segundo andar tem um plot twist. Eu quero que o segundo andar seja de leitinho com o chocolate, porque eu não quero que fique tão doce. E o chocolate que eu usei para fazer a porção de chocolate, ele é meio amargo. E dessa forma a gente consegue tolerar muito mais a doçura. Enquanto você está vendo o bolo ser montado, não se esquece de dar like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito. Mais uma camada. Vocês podem ver, nosso bolo está ficando bem grandão já. Agora nós vamos para a nossa última camada, em que o nosso bolo precisa. Então, o mesmo processo. A gente vai molhando o nosso pão de ló. Então, aquela micro camada agora aqui, só para segurar o nosso preparado. Último suspiro. Dessa vez eu ainda não vou finalizar, porque eu quero terminar as outras partes, para aí sim eu decidi o que eu vou fazer. Inclusive eu mudei de ideia. Eu vou tirar esse aqui agora, vou deixar ele guardado, porque eu preciso finalizar esse topo. Então eu vou fazer essa porção de cima aqui, de base do leitinho. Como vocês podem ver, a camada de nozes teve que ficar um pouquinho menor, por causa que a quantidade de recheio que eu tinha já estava acabando. E assim mais ou menos está pronta a nossa base do bolo. Agora a gente vai enfeitar e terminar todo esse retorno aqui pra gente deixar bem bonito a nossa bola. Vamos começar a enfeitar o nosso bolo. Como vocês podem ver, ele está enorme. Eu vou mudar o ângulo para ficar melhor. De minha parte de chocolate, eu vou fazer quase como se fosse uma argamassa aqui, ó. Nessa porção, eu quero que ela fique bem tapada com chocolate. Já que eu fiz bastante esse aqui, não tenho problema de usar e abusar. E a nossa primeira porção que está tapando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um chantilly de doce de leite para botar junto com esse de nozes. Vou fazer um chantilly básico assim para não ficar muito doce, para botar esse com esse de leite ninho. E vou bater um merengue, obviamente, que é o que mais combina aqui, para botar com o nosso suspiro. Nessa parte vocês vão ver eu fazer os chantillis e o merengue que vai para a parte de morango.
Eu vou mostrar para vocês em sequência como eu bati eles, mas em seguida a gente vai fazer a cobertura. Para essa cobertura que vai junto com o hipnose, basicamente é um chantilly feito com nata e um pouquinho de doce de leite. O chantilly que vai para a parte de leite ninho, eu fiz apenas com nata, sem açúcar e um pouquinho de baunilha, porque esse chantilly vai ter a única função de segurar o chocolate branco que vai ajudar a fazer a decoração. E por fim, como vocês podem ver, eu estou batendo um merengue feito apenas com clara de ovo e açúcar e corante rosa. Nessa etapa, eu acho muito interessante a gente usar a manga de confeiteiro, porque a gente consegue esconder imperfeições da torta. Isso faz com que ela tenha uma boa apresentação depois. Vocês podem ver que eu avanço um pouco em cima da parte de chocolate, um pouquinho da parte de ninho, mas sem comprometer. Isso teve aquele problema anterior que eu tinha pouco recheio de nozes e ficou completamente apagado. Um chantilly puro ao redor desse recheio aqui do leitinho com chocolate. Não tem problema que invada o outro lado. Nossa porção de nozes ainda eu deixei sobrar algumas nozes para ficar bem bonito e aparente aqui por cima. O nosso recheio de leitinho, eu ralei uns chocolate branco, vou deixar eles colados assim. É por isso a importância do chantilly. O chantilly ajuda a segurar. E para finalizar, gente, agora sim, vai o nosso amado e esperado suspiro. Então essa camada aqui, eu achei que eu tava gravando e não tava. Eu passei um merengue de morango em volta. E agora eu vou botar alguns morangos cortados para dar aquele charme aqui nessa parte. E para finalizar, a última parte, vou botar umas camadas de chocolate ralado na base do chocolate, óbvio. Então, galera, esse é o resultado final. Vocês podem ver a ideia do bolo quádruplo deu certo. Vocês podem ver as partes de chocolate, a parte de nozes, a parte de leitinho com chocolate amargo e a parte de morango com suspiro. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido a ideia. Eu espero de verdade que minhas chefes gostem também. Eu acredito que elas vão gostar sim. Mas aí, ó, 4 tortas numa só. É possível. Dá like aí, se inscreve. Vou fazer mais conteúdo como esse, mais vezes, menos longos. Mas eu espero que tenham curtido aí. Tomara que sirva de ideia aí pra vocês, algum dia que tiverem sem criatividade, botar em prática aí. Um abraço. Essa é uma sequência de fotos do resultado final. A doutora Vanessa, sem saber, fez umas bandeirinhas pra gente separar cada sabor. Quem faz o pedido? Não, tem 4 pedidos? Vamos segurar na faca. Se curtiu, dá like no vídeo e se inscreve. Tchau!